Fala, galera boa! Estamos aí de novo, de volta com o curso de citologia, né? Agora continua um assunto importantíssimo, né, de substâncias orgânicas, de compostos orgânicos, que nossos queridos ácidos nucleicos. Mas também eu falo que é tudo importante, né? Mas o pior que é. Não pode faltar nada. Se faltar nada, já era, né? Se faltar alguma coisa, já era. Então vamos lá, gente. DNA. Quer dizer o que DNA? Ácido desoxirribonucleico. Ou seja, o nosso primeira molécula, nosso primeiro ácido, ácido nucleico. Tá legal? Bom, isso daqui é mais ou menos a estrutura dele, tá? É uma estrutura que tem duas fitas, né? E essas fitas formam um pareamento. Só que esse pareamento é retorcido, né? Não é um pareamento exato igual uma escada, né? É retorcido. E essas fitas, elas são ligadas entre si. São melhor, né? Pareadas, elas formam um pareamento com ligações relativamente fracas. Belezinha? Vamos ver mais detalhes sobre isso aí. Primeiramente, vendo as funções do DNA, né? Carrega as informações genéticas das células e de todo o indivíduo. Orienta a produção de outro ácido nucleico, o RNA. Olha, galera, isso aqui, ó. Meu Deus. Informações genéticas, o que é informações genéticas? São as informações, são as características das células de uma célula para outra, ou seja, as características gerais de um indivíduo para o outro. Então, essas características gerais de um indivíduo para o outro é uma função do ácido nucleico DNA. Além disso, com essas informações, orienta a produção, a síntese de RNA. Show de bola, galera! A estrutura do DNA, qual a estrutura dele? Apresenta duas fitas, já havia comentado, né? Que giram em uma espiral sobre um eixo imaginário, dupla hélice. Bom, essas fitas, elas são pareadas. Cada fita é uma cadeia de um composto chamado polinucleotídeo. Mas polinucleotídeo é formado de quê? De nucleotídeos. Vamos ver melhor isso aí. Ó, um nucleotídeo. O que tem esse raio desse nucleotídeo? Basicamente, 3 compostos. Quais são os compostos? Um açúcar. Esse açúcar é uma pentose. Pentose por quê? É um carboidrato que possui 5 carbonos. Mas que tipo de pentose é essa? Tem algum nome? Claro. O nome dessa pentose é o quê? Desoxirribose. Então, desoxirribose é o açúcar do DNA. Ok? Bom, ribose é o açúcar do RNA, que nós vamos ver depois, ok? Então, o açúcar do DNA é a desoxirribose, é o nome do açúcar, né? Está representando por esta figurinha geométrica que aí está. Uma base nitrogenada, que é ligada a essa pentose, e um grupamento fosfato, que também é ligado a essa pentose, a esse carboidrato, tá? Por questões de nomenclatura, né? A união do açúcar com o fosfato, ou seja, essa única união aqui, ó, essa aqui, isso tudo aqui, excluindo a nossa querida base nitrogenada, recebe o nome de nucleosídeo. Ora. O nucleosídeo, mas se juntando com a base nitrogenada, aí sim formou o nosso querido nucleotídeo.
Um nucleotídeo, mais outro nucleotídeo, mais outro nucleotídeo, mais outro nucleotídeo, e assim sucessivamente, vão formar os nossos queridos ácidos nucleicos. Ok? Alguns serão DNA e outros RNA. Tá? Então, um nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo. Fala, meu filho, fala, qual a dúvida? Como essa ligação? Ih, tá ficando interessante. Então, vamos ver como é essa ligação. Antes disso, né? A outro desoxirribose, aqui está o açúcar, né? O açúcar. O açúcar é o desoxirribose. Então, aqui nessa imagem, nós estamos mostrando uma estrutura bioquímica do nosso querido açúcar, que é um carboidrato formado de carbonos, né? Aqui tem carbono, 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 tá? Esses carbonos são unidos, se unem, né? Vão se unir a quem? Vão se unir a um grupamento fosfato e vão se unir à base nitrogenada para formar o nosso querido nucleotídeo. Grupamento fosfato. Cadê o grupamento fosfato? Está aqui, ó. Grupamento fosfato se unindo à pentose. E essa pentose se unindo à base nitrogenada. Show de bola? E base nitrogenada? Quais são os tipos? Existe diferença? Sim. Nós temos dois grandes tipos de base nitrogenada. Uma se classifica como purina, a outra se classifica como pirimidina. Bom, quem são as bases purínicas? Nós temos a adenina e a guanina. São bases purinas. E pirimidina, nós temos a citosina, a timina e a uracila. Aqui uma observação. A timina é exclusiva do DNA, ok? Outra observação. A uracila, ela é exclusiva do RNA. Então, numa questãozinha de prova, se aparece a base timina, feche os olhos, isso é um DNA. Se aparece a base uracila, feche os olhos, isso é um RNA. Show de bola? Mas, gente, como eu já devia falado, né? Como é que ocorre, ele já tinha perguntado, né, o meu auxiliar aqui, como é que ocorre a ligação entre os nucleotídeos? Primeiro, essa ligação recebe nome de ligação nucleotídica, que é também chamada de ligação fosfodiéster, ok? Ligação fosfodiéster, que é a ligação nucleotídica. Bom, como é que ocorre isso? Como eu já havia comentado, né? Ó, para simplificar, isso aqui é uma fita de DNA, supondo que isso seja uma fita de DNA. Então, aqui, ó, esse tracinho aqui é um nucleotídeo. Esse tracinho aqui é outro nucleotídeo. Evidentemente, esses dois nucleotídeos têm que se ligar. E aí forma esse segmento aqui. Ok? E assim, sucessivamente, né? Ó. Então, esse nucleotídeo se ligou a esse nucleotídeo se liga a esse outro nucleotídeo se liga a esse outro nucleotídeo se liga a esse. Né? Supondo que cada segmento desse tracinho aqui que eu estou colocando seja um nucleotídeo. Né? E essa ligação aqui que eu coloquei em amarelinho chama-se ligação nucleotídica. Tá, e como ocorre essa ligação nucleotídica? Vem para cá, olha para cá. Ó, grupamento fosfato se liga ao açúcar. Beleza? Então, eu tenho aqui a nosso querido desoxirribose, nosso querido açúcar, se ligando ao grupamento fosfato.
o nosso querido açúcar se ligando ao grupamento fosfato. E assim sucessivamente. Então, cada segmento desse aqui, cada ligação dessa aqui, recebe o nome de ligação nucleotídica. Então, a ligação nucleotídica é a ligação que vai formar uma fita do DNA, né? Considerando isso aqui uma fita, né? Vamos considerar isso uma fita. Então, essa fita aqui, essas ligações aqui, recebem o nome de ligação nucleotídica. Belezinha? Fosfato, grupamento fosfato com açúcar. Show de bola! Agora, eu falei, né? Nós falamos, nós comentamos já, que o DNA é uma fita pareada, retorcida, que forma uma espiral, né? Mas uma fita com a outra fita tem que parear. Elas vão formar pares. Então, olha só, deixa eu botar aqui bem numa configuração diferente, né? Supondo que aqui seja uma fita do DNA, aqui seja outra fita do DNA. Uma fita, outra fita. Beleza? Supondo que aqui estejam as ligações, vários nucleotídeos, ok? Que formam as respectivas fitas de DNA. Ora, nós já sabemos que essa ligação aqui é a ligação nucleotídica. Essa ligação aqui são as ligações nucleotídicas, que é entre nucleotídicos. Agora, raciocina comigo. Se isso forma um pareamento, também existe uma ligação aqui. Ó, essa aqui é a ligação, ó. Existe uma ligação aqui, ó. Tá vendo? Um nucleotídeo com outro nucleotídeo. Essas ligações recebem nome de ligações por pontes de hidrogênio. Como ocorrem essas ligações? Vem para cá comigo, ó, olhando aqui. Isso aqui é uma fita, que é essa aqui. Essa aqui é outra fita, que é essa aqui. Como ocorre esse pareamento? Como ocorre essa ligação? É uma base nitrogenada se ligando a outra base nitrogenada. Beleza? Uma base nitrogenada se liga a outra base nitrogenada. Essa base nitrogenada aqui, ela é a guanina. Essa base nitrogenada aqui, ela é a citosina. Então, guanina se liga com a citosina através de 3 ligações por pontes de hidrogênio, né? E a timina se liga à adenina através, de 3 pontes de hidrogênio. A adenina se liga com a timina através de 2 pontes de hidrogênio. Resumindo, a adenina, representado pela letra A, se liga com a timina. E a citosina, ou guanina, né? Se liga com a citosina. A ligação sempre é assim. Sempre. Logicamente, dependendo da ordem, né? A com T ou T com A, G com C ou C com G, né? Para a gente guardar, né? A com T, G com C, lembre de 2 cantores bem cascudo, bem antigo, né? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Beleza? Aguinaldo Timóteo, A com T, Gal Costa e G com C. Nas moléculas de DNA não aparecerá a uracila. Ok? Não tem uracila. Beleza? Então só tem A com T, G com C. O A se pareia com C? Nunca!
O G se pareia com T? Nunca! As afinidades bioquímicas estão entre a base adenina e a base timina, a base guanina e a base citosina. Gente, uma coisa muito interessante, né? Os números são proporcionais. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho 15 adeninas de um lado, com certeza eu vou ter 15 timinas do outro. Se eu tenho 21 guaninas de um lado, com certeza eu vou ter 21 citosinas do lado. Show de bola? Tranquilo, né? Tranquilo, bio, é? Show! Olha só, galerinha. Replicação do DNA. Replicação é a mesma coisa que duplicação. Duplicação, eu posso lá no final ainda dizer que é reprodução. Ou seja, replicar é formar novas moléculas de DNA. Professor, como é que faz isso? Exatamente o que a gente vai ver agora. Ó, eu tenho aqui a estrutura do DNA mostrada de duas maneiras, né? Aqui bem pareadinha, que não é o caso, não é assim que funciona na célula, né? E aqui a verdadeira, né? Que é dupla hélice, espiral, né? Essa é como se eu pegasse essa escada aqui e torcesse ela e formasse esse modelinho aqui, beleza? Aqui percebo que está obedecendo o quê? O pareamento, T com A com T, C com G, G com C, G com C, A com T. Né? E sempre assim, sempre o pareamento vai ser obedecido, tá certo? Ora. Então, eu vou pegar essa molécula aqui e ela vai ser a mamãe. Então, essa molécula aqui é a minha querida mãe. Mamãe vai ter filhos, vai ter filhinho, né? Para ela ter filhinho, o que tem que acontecer? Essas duas fitas têm que se separar, né? Essa fita aqui tem que se separar, ela tem que abrir. Porque cada fitinha dessa, fitinha azul, vai servir de molde para outra fita, para fita nova, para filhinha. A fitinha amarelinha aqui, né, a parda, vai servir de molde para outra fitinha, né? Então tem que abrir. Para isso abrir, uma enzima vai atuar. Chama-se a enzima helicase. A enzima helicase vai entrar aqui e vai, ó, abrir isso aqui. Tá certo? Olha lá. DNA helicase foi abrir essa fita. Porque se ela ficar coladinha, não tem como, né? Sabe por quê, gente? Olha só, cada basezinha dessa aqui, na realidade, está representando o quê? Um nucleotídeo, né? Cada basezinha aqui está representando um nucleotídeo. Ok? Beleza. E eu tenho que lembrar o seguinte, existem aqui espalhados na célula, dentro da célula, existem vários nucleotídeos. Um nucleotídeo que é adenina, outro que é timina, outro que é citosina, outro que é uracila, outro que é guanina. Beleza? Estão espalhados, estão livres na célula. Bom, quando eu abro isso, esses nucleotídeos estão livres e começam a aparecer por aqui. Aí vem uma outra enziminha chamada DNA polimerase, que promove um encontro dos nucleotídeos livres com as respectivas bases que aqui estão. Olha só que legal, né? Então tem uma base aqui, tem outra base aqui na fita azul, né? Tem outra base aqui na fita azul, tem outra base aqui na fita azul.
os nucleotídeos compatíveis vão se unindo. Então, se a base aqui for C, o nucleotídeo livre G se encosta aqui, se une aqui. E assim sucessivamente. Olha que barato, né? Aí, ó, aqui vai formando uma nova molécula, aqui vai formando uma nova molécula. Então, aqui, ó, eu vou ter minha filha 1, meu filho, filha, né? E aqui eu vou ter outro filhinho. Que legal, professor. Então, essa molécula aqui, ó, gerou 2 filhos. Só que, diferentemente, né, da reprodução, né, humana, né, que você tem a mãe gera 2 filhos, essa molécula aqui, ó, deixa de existir. Ela se transforma em 2. Ok? Ela se transformou em 2. Então, mas essa molécula e essa molécula, tanto uma quanto a outra, nós falamos que ela é semi-conservativa. Semi-conservativa, por quê? Essa molécula azulzinha aqui, ó, essa azulzinha aqui, é da mãe, ok? Essa molécula parda aqui, ó, é da mãe, beleza? Então, ó, tá mantendo sempre, a nova molécula, o filhinho, mantém 50% da mãe. Tanto esse quanto esse. Show de bola? Aí formam 2 novas moléculas. Então, a molécula, 2 vai originar 4, 4 vai originar 8, e assim sucessivamente. Belezinha, galera? Então, já tivemos uma boa noção do RNA, como ele se replica, né? Agora vamos ter uma pequena noção do RNA. RNA. RNA já se difere do DNA porque ele não é uma fita dupla, ele é uma fita simples, tá certo? É formado pela união de nucleotídeos? Sim! Então aqui eu tenho, ó, os nucleotídeos que vão, ó, se unindo um com o outro, né? E formando o nosso querido RNA. Detalhe importante: não teremos a base timina. Pô, professor, o senhor já falou isso algumas vezes. Pois é, vou falar muitas, para não esquecer. No lugar da timina é a uracila. Alguns chamam de uracil também, não tá errado não, tá? Aí é a uracila, tá certo? É formado de nucleotídeo também, sim. Como? Mesma coisa. Fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Mesma coisa. Só que o açúcar é a ribose. No DNA, outra diferença, né? No DNA, o açúcar é a desoxirribose. A base nitrogenada. Nós vamos encontrar aqui uracila. Não vamos encontrar timina. Olha esse slide aí. Olha essa foto aí, né? Já mostrando exatamente o que eu falei no slide anterior, né? Uracila, olha lá, de diferente. A ligação fosfodiéster é a mesma, né? Entre nucleotídeo e outro, né? Ligações fosfodiéster, ou chamadas de ligações nucleotídicas. E as bases aqui, uracila, adenina, citosina, guanina. No caso do RNA, nós temos 3 tipos de RNA. O primeiro RNA recebe o nome de mensageiro. Por quê, professor? Porque o RNA ele é responsável, né, pela formação, pela produção das proteínas.
ele é que vai ter o código para formar determinada proteína. Ele tem um código, ok? Esse código justamente está aqui, ó. São trincas de bases nitrogenadas que o RNA mensageiro, conhecido como RNAM, leva. Então, olha só, tem 3 bases aqui, uma trinca, ACC. Então, esse ACC vai ser um código para formar uma determinada proteína. Porque lá na produção de proteína, esse ACC vai se ligar a aminoácidos. Esse ACC vai se ligar a aminoácidos. Lembrem, né, que nós quando vimos aminoácidos, quando vimos proteínas, né, nós vimos que as proteínas são a união de vários aminoácidos. Então, isso aqui é um código para um determinado aminoácido. Isso aqui é outro código para outro aminoácido. Já deu até para ter uma noção, né, de como é a ligação, como é a formação de uma proteína. Esse aqui leva a mensagem para outro aminoácido. E assim sucessivamente. Legal? Beleza, professor? Qual é o outro aminoácido? O outro aminoácido recebe o nome de transportador ou de transporte, né? É o nosso RNAT. RNAT. Transporte. Ele apresenta nessa configuração aqui, tá vendo? Mas não é mais, continua sendo uma fita simples, tá? Percebam, ó, que é uma fita simples, tá bom? Ó, é uma fita só. Só que aparece nessa estrutura aqui. Beleza? Bom, transportador por quê? Porque ele vai transportar alguma coisa. Sabe quem ele transporta? Os aminoácidos. Olha que legal. Ih, professor, então, com relação ao slide anterior, quer dizer o quê? Quer dizer que o mensageiro leva a mensagem com aquela trinca, né? E o transportador conduz o aminoácido, ele se agarra no aminoácido. Caraca, meu irmão, tá ficando bom aí na conclusão. Exatamente isso. Então, um RNA transportador, ele vai se agarrar, ele vai se ligar a um aminoácido. E esse aminoácido tem que ser compatível com a mensagem que está trazendo o transportador. Então, eu tenho aqui o transportador com a C. Ora, o aminoácido que se ligou aqui, né, esse transporte aqui, também vai ter, ó, uma trinca de base. Essa trinca de base, para se ligar a ela, qual é que vai ser? A com T? Não, A com U. Porque não tem T. C com G, C com G. Ah, então o GG vai conduzir um determinado aminoácido para se ligar com o outro, para se ligar com o mensageiro. Então, olha só, essa duplinha aqui vai fazer surgir um determinado aminoácido. E assim sucessivamente. Outro transportador leva outro aminoácido. Outro transportador leva outro aminoácido. Outro transportador leva outro aminoácido. Sempre acompanhando o quê? A mensagem codificada, né, do RNA mensageiro. Olha que legal, gente. Por isso, Bia Show. Olha aí, o terceiro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico, ou RNAR, ribossômico.
O RNA ribossômico é o RNA formador de uma estrutura. Que estrutura é essa? Essa estrutura está aqui, ó, recebe o nome de ribossomo. Ribossomo é uma estrutura, é um órgãozinho, recebe o nome de organela, que é um órgãozinho, então recebe no diminutivo o nome de organela, né? É uma organela citoplasmática, uma organela que tem dentro do citoplasma. Então, o RNA ribossômico vai fazer o quê? Vai formar esta organela. Pô, qual a função dessa organela? É aqui dentro, é aqui nesta organela que ocorre a SP. Professor, o que é SP? Isso daí é codinome meu, né? SP é síntese de proteína. Não esqueçam que síntese é produção. Síntese quer dizer produção. Então, a síntese de proteína, a produção de proteína ocorre aonde? Dentro dos ribossomos. E quem forma os ribossomos? O RNA mensageiro. Então, galerinha, por enquanto, isso é o mais importante, né? Relacionado, são as funções mais básicas relacionadas com a bioquímica celular, né? Então, nós vimos aí a água, os sais minerais, as substâncias inorgânicas, né? Nós vimos as substâncias orgânicas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e agora, por fim, os ácidos nucleicos. E já deu para perceber que é tudo um somatório, né? A gente tá o tempo inteiro, a gente vai ficar falando de proteína, de carboidrato, de lipídio, de vitamina, né? O tempo inteiro a gente falando em célula, tá falando neles, porque eles fazem parte das células. Belezinha? Então, terminamos bioquímica, a base, né, da bioquímica celular, e vamos dar seguimento aí ao nosso curso de citologia da próxima aula, começando com o estudo das membranas. É muito legal, também é show! Aquele abraço!